Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de Futebol e Regatas. O Glorioso enfrentou ontem o Sampaio Corrêa em São Luís, no Maranhão, e perdeu por 2-0 em uma partida que mostrou todas as fragilidades atuais do clube, não do time, do clube. Eu vou falar um pouco sobre isto neste vídeo, não vou entrar tanto ainda na parte tática, isso vai ficar para um segundo momento. E também trago para vocês a pergunta que fiz ao técnico Marcelo Chamusca e a resposta do treinador, que me surpreendeu negativamente. E olha, já estamos calejados. Eu fiquei pasmo com a resposta do treinador sobre alguns entendimentos do momento do Botafogo, e não apenas do momento atual, mas de uma conjuntura. Marcelo Chamusca, infelizmente, não respondeu de uma maneira que faça o torcedor compreender, se ele compreende, com perdão da repetição de termos, o que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Mas antes de falarmos a respeito dos temas, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Galera, dá essa força, se inscreve aqui no canal, é simples, é rápido, é grátis, um trabalho sério, profissional. Estamos aqui diariamente com o Botafogo perdendo, ganhando, vendendo jogador, trazendo jogador. Estamos aqui, então eu peço para que você se inscreva, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Se você já é inscrito, traga novos inscritos aqui para o canal, deixe o like é muito importante para o crescimento do canal, assim o YouTube distribui os conteúdos do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do Botafogo para mais pessoas. Ative o sininho para que você não perca a notificação de nenhum vídeo, de nenhuma live. E claro, seja membro do canal por um valor muito baixo, clique aí em Seja Membro e conheça os benefícios. Pois é, galera, o Botafogo ontem entrou em campo com Douglas Borges no gol, com o lateral direito Varley, o zagueiro Canu, o zagueiro Gilvan e o lateral esquerdo Guilherme Santos. No meio campo, uma trinca por dentro com o Oyama, Pedro Castro e o Marco Antônio, o Ronald na ponta direita, o Chay na ponta esquerda e o Rafael Navarro como centroavante. O Botafogo teve logo uma possibilidade de gol com o Rafael Navarro, que perdeu frente a frente. O Botafogo deveria ter aberto o placar naquele momento. E seria muito bom, porque o Botafogo não sabe jogar tendo a bola. E ontem o Botafogo teve a posse de bola durante muito tempo. E não conseguiu construir nada porque tem dificuldade. Então, se o Botafogo abrisse o placar logo no início, o Sampaio Corrêa, perdendo dentro de casa, teria que sair para o jogo e o Alvinegro teria espaços para contra-atacar, que é o que o time mais sabe fazer. E o time, mesmo contra-atacando com qualidade, tem chegado perto da área e perdido boas oportunidades. Ontem já perdeu logo no início, atacando apenas. Então o Botafogo não fez o gol. E depois teve uma boa oportunidade de falta também, mas o Pedro Castro bateu no lado do goleiro e ali o goleiro jogou para escanteio. O Sampaio Corrêa, bem verdade, não assustava muito o Glorioso, praticamente não passava no meio campo. Quando passou, com o Ronald, ponta direita do Botafogo, fazendo uma recomposição pelo lado, botou a mão, a bola bateu ali no braço dele quando o jogador do adversário cruzou e pênalti marcado para o Sampaio Corrêa, 1-0 para o time da casa. O Botafogo então já começou a ter muita dificuldade para propor, para criar, porque não tem essa característica. O Chamusca não deu essa condição ao time. Veio o intervalo, o Botafogo perdendo por 1-0 no segundo tempo, tentou de alguma forma atacar mais o Sampaio Corrêa. Aí já veio o primeiro lance polêmico, que de polêmico, aliás, não é polêmico. O primeiro lance é absurdo. Polêmico não. Polêmico é quando gera dúvida. O primeiro lance inacreditável, que foi o gol do Ronald. O goleiro tirou a bola lá de dentro, o árbitro e o bandeirinha não assinalaram, prejudicaram clamorosamente o Botafogo, que é um clube frágil. Hoje, um time frágil em campo e um clube frágil também extracampo. Um clube que não tem representatividade nos bastidores do futebol. Então, o Botafogo foi prejudicado de maneira horrorosa assim ontem no jogo. Deveria empatar aos 9 minutos e depois o Botafogo poderia tentar de alguma forma virar a partida. Não foi o que aconteceu e mesmo com as mexidas o time teve muita dificuldade. Então, um fato que já mostra o momento do clube, e não é de hoje, é essa fragilidade extracampo. O Botafogo sendo prejudicado em todos os jogos.
ou em vários jogos. Ano passado, o Botafogo fez tudo errado. O comitê fez tudo errado, os jogadores foram frouxos. Mesmo assim, não fossem os erros de arbitragem, o Botafogo conseguiria brigar para não cair. O Botafogo nem brigou. O Botafogo caiu direto e pronto. Este ano, o Botafogo segue sendo prejudicado pela arbitragem. E aí o Botafogo se perdeu na partida, não conseguiu mais atacar muito bem o Sampaio Corrêa, embora tenha ficado no campo de ataque, o que é diferente. E no final do jogo, mais um gol parecido com o último gol sofrido para o Náutico na semana passada. Um chutão para frente, a defesa desguarnecida, dessa vez houve o passe pelo lado esquerdo e o jogador de Sampaio Corrêa finalizou com Douglas Borges caindo e fez 2-0, fechou o placar. Botafogo também mostrou o quê? Padrão de comportamento atual, mas que também já vem de muito tempo, tomando gol no fim do jogo. Tomou gol no fim do jogo contra o Londrina, na sequência contra o Náutico tomou 2 gols no fim e ontem, mais uma vez, tomou o gol no fim do jogo. Isso é fragilidade do clube, porque vem de algumas temporadas. E mais uma vez eu perguntei sobre isso ao técnico Marcelo Chamusca, que na semana passada se esquivou da resposta, mas ontem me surpreendeu negativamente, como eu disse aqui na introdução deste vídeo. Eu pontuei, eu justamente contextualizei para o treinador. Chamusca, semana passada você disse que o gol no fim é normal, que o Botafogo pode ser feliz também fazendo gol no final. Mas é o 3º jogo consecutivo no qual o time toma gol no fim. Isso não vem de hoje, galera. Não vem de hoje. Além disso, em mais uma partida, o Botafogo é prejudicado pela arbitragem, ou seja, eu pontuei para ele situações específicas dentro do campo e situações específicas que também acontecem dentro do campo, mas vez ou outra pode ter origem fora dela, com o Botafogo tendo força ou não nos bastidores do futebol, para pelo menos não ser prejudicado. O treinador fez questão de responder desta forma. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Semana passada você afirmou que gol no fim acontece, que mais à frente o Botafogo pode vir a ser feliz, marcando nessa etapa das partidas também. Contudo, é o 3º jogo consecutivo no qual o Alvinegro toma gol no fim. Além disso, mais uma vez, o time prejudicado pela arbitragem. Repito o questionamento. Qual tipo de conversa interna tem no Botafogo para que esse DNA seja modificado, a fim de fazer o torcedor um pouco mais feliz? Obrigado. Fabiano, né? Fabiano, boa noite. Na verdade, essa sua pergunta, ela está um pouquinho fora do contexto da situação, né? Porque, de fato, nós tomamos um gol contra o Londrina, que foi no final do jogo, e se você fizer um levantamento de gols sofridos, a gente até já fez, a gente não tomou, pelo menos sobre o que aconteceu antes da minha gestão, eu não posso falar que eu não estava no clube, eu não era o treinador, eu não estava gerindo o grupo, eu não treinava os jogadores, então como é que eu vou falar de DNA, de coisas que aconteceram há 20, há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás? Eu não comandava o clube, eu tenho que falar sobre o meu comando, e os números sobre o meu comando, tirando esses 2 últimos jogos, acho até que utilizar os 2 últimos jogos como parâmetro de gol no final, depois de tudo que aconteceu, eu não devia nem estar respondendo sobre o que aconteceu no segundo tempo, porque o jogo, a partir dos 9 minutos do segundo tempo, ele foi totalmente alterado. A partir do momento que você faz um gol, a bola entra e o juiz não marca, a partir daí o jogo fica totalmente prejudicado. A gente não tem que falar de tática, não tem que falar de gol de final, não tem que falar de nada disso, porque o árbitro influenciou diretamente no resultado do jogo. Se a gente faz 1-1 ali naquele momento, a gente tinha tudo para fazer 2-1, a gente podia ter acabado ganhando o jogo 2-1, 3-1, a gente tinha tudo para controlar melhor o jogo e continuar em cima do adversário, até porque nós fomos muito superiores ao adversário. Então eu acho até um pouco, a pergunta um pouco fora do contexto, por tudo que aconteceu nos últimos 2 jogos. Falar de gol no final, onde o árbitro interfere diretamente nos 2 momentos do jogo, que foram cruciais para o Botafogo, me desculpe, mas é uma pergunta totalmente fora do contexto. Ou seja, galera, ele falou que a pergunta estava fora do contexto, quando eu, na verdade, contextualizei para ele. É claro que ele não pode falar por 10 anos atrás, 20 anos, 30 anos, mas a pergunta não foi essa. Eu perguntei a ele se existe uma conversa interna. Se alguém fala para ele que há 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20, 30 anos, o Botafogo passa por isso, e se hoje tem alguma situação para que o Botafogo possa modificar, mudar este DNA. Com a resposta, o Marcelo Chamusca simplesmente mostrou
que ele é mais um profissional passando pelo clube, não entendendo nada e que daqui a pouco vai embora, subindo ou não subindo, em algum momento o Chamusca vai embora e muito provavelmente não vai deixar um legado de mudança, de DNA. Não estou nem falando de time, eu nem entrei no trabalho dele, ele mesmo falou também que depois dos 9 minutos não dá nem para falar em tática, mas eu estou falando do time, do clube. Então ele é só mais um profissional que não está nem aí para o que aconteceu, para tentar entender o contexto. Ele falou que a minha pergunta estava fora de contexto. Discordar da pergunta é normal, discordar de um comentário é normal, aqui não tem dono da verdade. Quantas vezes discordamos aqui, vocês colocam algumas coisas nos comentários, quando eu consigo eu vou lá, faço meu contraponto, eu peço para que seja sempre com educação, com respeito, mas aí eu faço o contraponto, a gente debate, às vezes segue discordando, às vezes muda de opinião, mas falar que uma pergunta totalmente contextualizada está fora de contexto não parece razoável. Então, o Botafogo tem esse problema, que é tomar gol no fim, sim, em muitos jogos, e não fazer em tantos assim. O Botafogo tem um problema também com a arbitragem, é muito prejudicado, e parece que isso não está sendo conversado lá dentro, porque o Chamusca não conseguiu nem identificar a pergunta para me responder. Mas o respeito continua, perguntas virão em outras coletivas para o técnico Marcelo Chamusca. Além de tudo isso, o Botafogo terminou o jogo com Varley na lateral esquerda. O PV foi vendido por um valor baixíssimo. O Guilherme Santos começou o jogo, foi muito mal. Eu costumo dizer que o Guilherme Santos vai muito melhor na ponta esquerda, quando está em forma, do que na lateral esquerda, posição de origem dele. Mesmo que para a Série B seja suficiente, porque a competição é tão fraca, mas nem sombra ele tem para fazer ele se coçar. Tanto que ele saiu do jogo e o Varley foi parar na lateral esquerda. É bacana o Botafogo jogar com Varley improvisado na lateral esquerda numa partida importante. Nos 2 jogos anteriores o time tinha feito 1 ponto. Aí tinha que vencer o Sampaio Corrêa e terminou o jogo com o Varley na lateral esquerda. É isso aí que é o futebol do Botafogo hoje? Tá bom isso? A gente tem que estar feliz, satisfeito? Pois é, galera. Muito complicado, continua sendo desgastante. O torcedor do Botafogo não tem descanso desde o último domingo e sabe-se lá quando vai ter. Mas seguimos aqui, sempre pelo Botafogo de Futebol e Regatas. Deixa o like, compartilhe, se inscreva, traga inscritos e vamos que vamos. A qualquer momento um novo vídeo ou uma live no canal Fabiano Bandeira. Um forte abraço a todos, saudações alvinegras, valeu, fui!